São pontualmente 12 horas e 18 minutos, 18. Como nós aqui anunciamos logo na abertura da programação, logo após a mensagem com o nosso pároco, padre Walter Moura, ele já está aqui no estúdio São Felipe FM, então vamos ouvir o boa tarde do padre. Boa tarde, padre. Boa tarde, JC, boa tarde a todos os irmãos e irmãs, ouvintes dessa nossa emissora, desse programa tão maravilhoso. Que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Um abraço aqui ao nosso amigo Bago do Ferreira, mandou seu toque aqui, né? Aqui é os toques, o pessoal tá ligado no rádio, tá ouvindo, já manda o toque. JC, alô, abraçando aí nosso amigo Bago também, a Maria de Lourdes lá no Ferreira, nosso amigo Ney tá lá sempre ligado, alô Celso, ele tá do sindicato também, que é da comunidade do Ferreira, tá sempre presente, né? Daqui a pouquinho vamos estar aqui com um aviso, né? Da comunidade do Ferreira, que já começou o tríduo, né? E tem a continuidade hoje, as comunidades, até no próximo sábado e domingo, né? A festa aí da comunidade do Ferreira, com a celebração solene com o padre Walter Moura, acho que é 17 horas, né? 17 horas. Então daqui a pouquinho mais detalhes. Vamos aqui hoje, o padre daqui conversar conosco hoje a respeito da programação, né? Da igreja aqui do nosso município, a paróquia São Felipe Santiago, que começa hoje com a programação, né? Na igreja matriz também tem um evento logo após também do salão paroquial. Exatamente, JC. Hoje nós estamos com uma reunião, um encontro de formação que creio vai ser realmente algo maravilhoso para toda a nossa comunidade. Nós tivemos a graça de entrar em contato e se colocou à disposição Dom Giovanni, é um bispo da Diocese de Estância, em Sergipe. Ele estava há pouco tempo, mês passado, no nosso clero, pregando retiro para o nosso clero, e nós o convidamos para que pudesse estar conosco hoje, falando um pouco sobre espiritualidade, e graças a Deus ele aceitou. Nós estamos percebendo que, graças a Deus, nossa comunidade é uma comunidade religiosa. Nós temos muita gente na igreja católica, muita gente nas igrejas protestantes. Então é um povo religioso, é um povo que busca a Deus. Mas ainda há uma dificuldade de compreender este compromisso de fé. E falar de espiritualidade é falar exatamente disso. Do que significa assumir a fé, do que significa assumir a missão, o significado e a importância de fazer a vontade de Deus. Porque não basta tão somente irmos à missa. É preciso que esta missa se torne um momento de também tomarmos consciência do que Deus quer de cada um de nós. Tanto a missa quanto os nossos momentos de oração. E esse dia de hoje nós queremos que seja exatamente isso. Trabalhar a espiritualidade, trabalhar a nossa missão, para que possamos assumir realmente mais essa palavra de Deus em nossa vida. Muito bem, são 12 horas e 20 minutos, né? Como é que o senhor tem visto, né? A participação, né? No contexto geral dos movimentos religiosos do nosso município. Ô JC, graças a Deus, eu louvo e bendigo a Deus pela a participação da comunidade nos nossos momentos religiosos. A nossa igreja, graças a Deus, onde quer que a gente vá, a gente sente a presença, a participação. Nesses últimos dias, celebrando a festa de São Roque, nós temos visto muita gente, pessoas que no dia a dia não estão se envolvendo tanto, mas que no momento desse se aproxima, alimenta a sua fé, alimenta a sua espiritualidade. Então eu louvo e bendigo a Deus, porque a nossa comunidade tem realmente correspondido àquilo que nós estamos nos propondo. Porém, como disse há pouco, né, ainda falta assumirmos mais, porque não basta só ir a uma missa, ir a um momento religioso, mas é preciso fazer com que essa palavra de Deus se torne realmente o centro de nossa vida. Então, o que a gente espera mesmo é ajudar a comunidade a compreender essa presença de Deus e se colocar também a serviço desse reino. Tivemos recentemente, né, aqui rodando a nossa programação, uma entrevista que tivemos aí com o padre Adilton, né, sobre o tema intolerância religiosa. Inclusive o pastor Marcondes também esteve aqui conosco, falou a respeito desse tema, né, e a importância que se tem, né, em estar se dialogando a respeito dessa questão do tema intolerância religiosa. Aqui no nosso município, graças a Deus, a gente tem visto muito pouco essa questão, pelo menos na minha percepção, né, essa questão da intolerância. A nível de Brasil, a gente tem visto uma crescente nos últimos anos, né, pelo menos aqui tem transparecido através da mídia, né, numa matéria recente, tivemos aí uma comprovação de um aumento de 600%, né, no caso da intolerância. E aquele caso que machucou foi do Rio de Janeiro, que teve uma repercussão de mídia muito grande, né? Como é que o senhor tem visto essa situação, padre? O JC, eu creio que, graças a Deus, que no nosso município ainda não chegamos a tanto, mas precisamos nos preparar para não chegar, porque é uma realidade que, infelizmente,
Vivendo hoje nesse mundo globalizado, onde por meio da internet, da televisão, a gente vai tendo acesso fácil a essa comunicação, essas coisas também vão se achegando, né? Aquilo que acontece na capital, ela vai também chegando no nosso interior. E, infelizmente, essa questão religiosa é algo que precisa realmente trabalhar, dar mais atenção. A gente vive num estado laico, onde cada qual é livre para pensar e agir de acordo com a sua consciência. Mas enquanto nós deixamos que as coisas aconteçam e respeitamos essa liberdade, a gente tem visto quantos absurdos têm acontecido em nome dessa liberdade. E meu questionamento é, até que ponto isso é liberdade? Porque se somos livres para escolher tais coisas, precisamos compreender que as nossas ações, elas têm consequências. E essas consequências podem ser e têm sido terríveis na vida de algumas pessoas. Aqui em nossa comunidade, eu creio que nós precisamos trabalhar, e exatamente esse é um dos motivos também que nos faz hoje pensar um pouco na questão espiritual. Deixar uma pessoa crescer sem essa consciência espiritual é também tirar dessa pessoa a possibilidade de pensar um pouco nos limites, nos compromissos, nos deveres, no que a pessoa é, mas também pensar no que a outra pessoa é. E nós somos imagem e semelhança de Deus, embora muitos prefiram acreditar em outras tantas coisas, mas é justamente pelo fato de não compreendermos essa presença de Deus em nossa vida, de não alimentar uma espiritualidade, que a gente vai se dando conta de que tantas coisas vão acontecendo, simplesmente pelo fato de as pessoas acharem que está no direito. Mas o nosso direito não pode ultrapassar também o direito do outro, o respeito à vida, o respeito à pessoa, aos valores. E infelizmente essa questão religiosa, ela tem trabalhado isso, tanto na igreja católica quanto nas igrejas protestantes. Há uma preocupação realmente de nos voltar para o Senhor, compreendendo a presença de Jesus como alguém que pode também nos ajudar a criar essa relação, uma harmonia entre nós e, sobretudo, respeitar o outro. E, então, a intolerância ela vai surgindo a partir do momento que falta o respeito e acontece na pessoa esse querer agir de qualquer jeito, se sentindo livre para qualquer coisa, e creio que não é por aí. Inclusive, recentemente, né, falando sobre essa questão da própria intolerância, eu não sei em que ponto se pode chegar nesse sentido. Eu estava acompanhando uma novela até voltada para o público infantil, né, onde a nossa novela tem dois segmentos religiosos, tem um padre na novela e também tem um pastor, né? Aonde eu quero chegar, né? Existe algum tipo de fronteira entre as religiões ainda, padre? Onde, naquele momento da cena da novela, né? O que acontece? Você viu um pastor de um lado, o padre do outro, se encontrou os dois, aí ficou aquele querendo um cumprimentar o outro e meio que pesado, né? Aquele clima meio pesado. E as crianças começaram a indagar algumas situações, né, para o pastor e o padre, e os dois, para explicar a situação, ficou meio complicado naquele momento. Aí é onde eu quero entrar nesse contexto da pergunta, se aqui no nosso município ainda existe esse tipo de fronteira entre as demais religiões. Olha, JC, eu creio que nós, sobretudo os pais, precisam ter muito cuidado com novelas. Novelas são ficções, né? É uma ficção às vezes de uma realidade, mas há os exageros. E a televisão precisa se manter a partir desses exageros, né? Senão não tem ibope. Aquilo que causa escândalo, que choca, que traz uma discussão, é isso que faz a televisão. A realidade contradiz em muitos aspectos. Porém, a gente vê que essas atitudes, essa ficção, muitas vezes está sendo assumida na realidade, porém, a gente chama atenção exatamente para isso. Não querer transformar a nossa vida naquilo que a gente vê na televisão. Graças a Deus que aqui no município, na nossa paróquia, nós não temos tido esse embate ou esse confronto entre as religiões. Nas paróquias por onde eu passei, ou no todo da nossa diocese, a gente não sente que há esse embate. Há realmente uma sintonia, porque nós estamos pregando o mesmo Deus. Queria eu que pudéssemos estar trabalhando em comunhão com os pastores que tem aqui na nossa comunidade, nos aproximar mais. Já sinto uma aproximação e uma abertura do pastor Marconde, porém ainda é muito pouco, e nós precisamos realmente nos unir. O que nós não podemos é admitir que existem tantas pessoas que queiram eliminar de suas vidas a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo. O que tem acontecido é exatamente isso. Muita gente prefere não fazer uma opção religiosa e querer viver de uma forma independente. Aqui no nosso município, até então, e eu espero que isso continue, nós não temos visto
um debate entre nós. Se há na comunidade, entre uma comunidade católica e uma comunidade evangélica, são coisas específicas, até mesmo de pessoas que ainda não compreenderam que não há mais espaço para cultivar essa mentalidade. Se no passado isso aconteceu, foi um tempo que, infelizmente, existia um medo da Igreja Católica da perca de fiéis, existia uma disposição muito grande por parte das igrejas evangélicas de querer aglomerar pessoas. Mas eu creio que hoje em dia a nossa luta, nossa briga realmente, o termo deve ser esse mesmo, a nossa briga não é entre nós, mas é para combater o mal que está aí diante de nós, fruto justamente dessa falta de espiritualidade, de oração, falta da presença de Deus na vida de tantos irmãos e irmãs. Então eu creio que tanto os católicos quanto os evangélicos precisamos nos unir para combater o mal. Entre nós, graças a Deus, não há confusão, a gente não sente briga, quando a gente se encontra, há um clima de tranquilidade, de serenidade, mas ainda há também o distanciamento. Eu acho que nós precisamos nos aproximar mais para lutarmos contra todo tipo de mal, de violência, que infelizmente ainda hoje há em nosso meio. Muito bem, são pontualmente 12 horas e 29 minutos. Não desligue o rádio, continue ligado conosco aqui, também não mude de sintonia. Daqui a pouquinho voltamos aqui falar novamente com o padre. Volta aqui na programação, logo após o apoio cultural. Segure aí. Programa JC Comunicando. JC Comunicando. Você ouvinte muito bem informado com as principais notícias da cidade, da região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Entrevistas, reportagens, esportes, cultura, dica de saúde, educação, resumo da política e a sua participação pelo 3628-3446. Programa JC Comunicando, a notícia imparcial, com credibilidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, na São Felipe FM. Muito bem, 12 horas e 40, vamos aqui continuando com o nosso bate-papo aqui com o padre Walter, a respeito aí da programação da igreja. E antes de voltar para a programação do próximo fim de semana, né, continuando com as festas de São Roque, né? Várias comunidades já festejou aí, né? Tem algumas comunidades ainda a festejar aí, né? A festa do São Roque. Vamos aqui falar com o padre da importância, né? Desse projeto de lei que foi aprovado na última terça-feira, o que cria, né, o feriado municipal no dia 3 de maio, dia dos padroeiros São Felipe e São Tiago. Eu quero aproveitar a oportunidade, JC, para agradecer a Câmara de Vereadores, na pessoa de Choquinha, presidente, Jair, que apresentou o projeto, agradecer pela acolhida, aquilo que nós havíamos pedido no aniversário da cidade, que fosse oficializado no calendário municipal, o dia 3 de maio como feriado. Graças a Deus, eles também reconheceram a importância desse dia e concedeu esta graça. Não significa querer simplesmente um dia de descanso. O feriado do dia 3 de maio não é simplesmente um feriado, é um dia santo. É o dia em que nós celebramos a festa dos padroeiros, São Felipe e São Tiago. E creio que o mínimo que nós podemos fazer como cristão, como pessoas de fé, é estar possibilitando ao nosso povo um dia de reflexão, um dia de oração, um dia de espiritualidade. Quando a Igreja Católica fez essa solicitação, como tem feito em todos os municípios, e graças a Deus a resposta tem sido também favorável, a gente quer tão somente possibilitar à comunidade esse reconhecimento do valor e da importância da santificação do dia do padroeiro. É um dia de nos voltar realmente à espiritualidade, à oração, fazer com que as pessoas possam se aproximar de Jesus e nesse dia de modo especial, reconhecendo o valor e a importância que tem o padroeiro para a sua comunidade. A nossa paróquia de São Felipe e São Tiago, ela está completando já 300 anos. Em 2018, se Deus quiser, estaremos celebrando essa grande festa de comemoração dos 300 anos de presença da paróquia aqui em nossa comunidade de São Felipe. Eu creio que ao longo desses 300 anos, quanta coisa boa, quantas maravilhas, a presença da igreja foi fundamental na formação das pessoas, da cultura, da história desta comunidade. Onde quer que a gente vá, em cada ponto desse município, nós vamos ver sinais da presença da igreja. Então, eu creio que não se pode celebrar uma festa dessa
e também não buscar o reconhecimento deste momento. Ao solicitarmos à Câmara a oficialização deste dia, é claro que nós sabemos que a cada ano a Câmara também não se negava a nos favorecer com um mandato também e fazer com que esse dia fosse também um dia especial, mas oficializando há um reconhecimento. Não vão precisar mais estar cada ano solicitando, fazendo-se um decreto para que esse dia possa ser um dia de reconhecimento. Explicando até um pouco ao vereador José Carlos, já que ele foi o único que se absteve de votar a favor, foi o único que não foi a favor desse dia, simplesmente porque achava que é mais um feriado na cidade e isso vai prejudicar. Mas eu quero dizer ao vereador José Carlos, dizer também a todos, que não se trata simplesmente de um dia, de um feriado, porque o feriado até então já existe também, por conta de a cada ano a gente vê que a Prefeitura, a Câmara aprova esse decreto que, nesse dia, acaba também deixando as pessoas livres para poder participar dos festejos em louvor ao Santo Padroeiro. Mas só lembrando ao vereador José Carlos e também à comunidade, que esse não é um dia simples, é um dia muito importante para toda a nossa comunidade, porque até mesmo quem não é católico, mas um dia foi católico, a grande maioria foi católica, salvo alguns que nasceram hoje na igreja evangélica. Mas os demais foram também católicos, se não praticantes, mas tiveram pais, famílias, porque ao longo de 300 anos essa igreja participou da vida de todo mundo e tem participado. Então, é o reconhecimento do valor, da importância desse momento, e também possibilitarmos à comunidade a estar livre para que nesse dia possa viver também e celebrar o dia do seu padroeiro. Por certo, o vereador não pensou na comunidade. O vereador não pensou nas pessoas, nas famílias católicas, que é uma grande maioria. A nossa comunidade ela tem uma porcentagem considerável de pessoas católicas e que louva e bendiz ao Santo Padroeiro, aos santos padroeiros. A prova disso é que a cada ano a gente sente uma participação bem maior da comunidade, um envolvimento. Durante o período do novenário, todas as comunidades vêm louvar e bendizer a Deus. No dia da festa, há realmente um reconhecimento da participação, da presença. Infelizmente, o vereador José Carlos, ele não olhou para a comunidade católica. Ele não olhou para essas tantas famílias que, infelizmente, acaba também tendo que muitas vezes sacrificar esse dia porque o patrão não libera, porque na expectativa de se vai haver, se não vai, de criar interiormente uma programação e viver também esse dia com intensidade. Ele pensou talvez no comércio. Infelizmente, um pequeno número, porque o nosso comércio não é tão forte assim, um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer tanta diferença assim. Então ele não pensou na comunidade católica, nas tantas famílias católicas, não respeitou a igreja. Então é um não reconhecimento. Me admira porque ele é um professor, e um professor sabe muito bem da história, ou sabe talvez mais, da história da igreja em meio à nossa comunidade, a participação, a contribuição, e ele infelizmente não respeita a comunidade católica e é contra, apoiando simplesmente um grupo de comerciantes que talvez, se bem que eu não ouvi nenhuma manifestação do comércio local em relação a isso. Graças a Deus também que os comerciantes, se não se manifestaram, nem pessoalmente, nem virtualmente, contra esse dia feriado, graças a Deus é sinal também de que apoia e reconhece, assim como também tem reconhecido até então, fechando o comércio e participando com a gente. Infelizmente o vereador não compreendeu, né? A gente infelizmente tem que também dizer que ele tem a liberdade dele, é uma postura dele que a gente tem que respeitar e compreender e agradecer também a Deus por ter favorecido para que os demais vereadores fossem a favor, apoiassem. Então, a gente parabeniza a Câmara por essa atitude e agradece realmente. Iremos fazer isso também de forma pessoal a cada um deles, para que a nossa comunidade possa estar vendo quem realmente é a favor daquilo que é um bem-estar da comunidade. Muito bem, são 12h48, temos ouvinte também na ponta da linha, vamos aqui com a participação com o ouvinte.
São Felipe FM, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Conceição do Retiro. Conceição do Retiro, tudo bom, Conceição? Tudo bem, graças a Deus. Pronto, parece que a Conceição quer falar com o padre. Ele está te ouvindo, Conceição. Sua benção, padre. Deus te abençoe, Conceição. Eu gostaria que o senhor mandasse uma benção para a comunidade do Pequi Retiro, que a gente sempre está escutando ao seu momento de fé que o senhor apresenta aos meio-dia, viu? Ela disse que está sempre escutando a mensagem de meio-dia do programa de fé. Minha santa, graças a Deus. Eu quero aproveitar também para lembrar que não só a senhora, mas também outras tantas comunidades, pessoas têm escutado, têm nos chegado a informação de como esse momento tem sido bom. Aproveitar para agradecer a JC essa abertura, de ter nos proporcionado este momento. Que bom que a senhora está escutando. O pessoal também na comunidade. Eu sempre gosto de mandar meu sobrinho colocar para minha mãe escutar, que ela tem 76 anos, e ela é uma pessoa muito religiosa. Ela é a mãe da irmã Filipa. Ela disse que é a irmã a mãe da irmã Filipa, né? É. Tá bom, viu? Um abraço para ela, nossas orações. Mas eu quero estender também esse abraço às comunidades de Copioma Mirim 1. Ontem o pessoal me dizia de quantas famílias lá têm escutado e rezado conosco esse momento. Tá certo. Obrigado pela participação, viu, Conceição? Obrigado, de nada. Boa Deus te tarde. abençoe, minha santa, te dê muita paz, viu? Padre. Depois mande seu nome para a gente fazer a oração por vocês também na comunidade, viu? Tá bom. Todos que estão nos escutando nesse momento, pode também estar deixando seu nome na Secretaria Paroquial, para que a gente possa estar rezando por você também nesse horário da meio-dia e também à tarde. Tá bom. Aí a nossa amiga Conceição, lá do Retiro, participando também aqui ao vivo na nossa programação. Se você quiser ter alguma falar com o padre também, pode ligar 3628-3446. Você participa também aqui ao vivo, né, na programação. E agora voltando a falar, padre, sobre a programação dos festejos de São Roque, né? Tivemos aí várias comunidades que já festejaram, inclusive no último domingo. Estivemos junto com o padre na comunidade do Sapezinho do Bom Gosto, a quem nesse momento queremos aí, né, parabenizar toda a comunidade pela recepção. Então, um povo realmente acolhedor. E a gente ficamos muito felizes de estar lá naquele momento também registrando, né, aquele festejo daquela comunidade lá do Sapezinho do Bom Gosto. Você pode também estar acompanhando na internet, né? Através do YouTube, né? Tá lá os vídeos da programação, né? Toda a programação foi realizada lá na comunidade do Sapezinho do Bom Gosto, no último domingo, a missa que foi celebrada pelo padre Walter. Graças a Deus, São Roque é um santo muito querido aqui na comunidade. Nós temos 9 comunidades que têm como padroeiro São Roque. Para nós é muito trabalho, mas também um trabalho gratificante a partir da resposta que o povo tem dado, de carinho, de amor e de participação nesses momentos celebrativos. Nós vamos ter já nesse final de semana mais 2 festas, a da comunidade do Chaves e também a comunidade do Ferreira. Estaremos domingo às 5 horas da tarde no Ferreira, celebrando também a festa, e à tarde, 3 horas, na comunidade do Chaves. Graças a Deus, a festa está sendo bem animada, bem participada. São momentos que realmente favorecem a nossa comunidade. Como eu sempre tenho dito, celebrar a festa de um santo, de um padroeiro, é uma oportunidade de tomarmos consciência de que nós precisamos ser como um santo. O santo e a santa foram pessoas que caminharam, que viveram como nós caminhamos e vivemos hoje, que teve também seus desafios, suas dificuldades, mas que superou a tudo por conta da graça de Deus, por reconhecer a presença de Deus. Então, ao celebrarmos hoje a festa de um santo, nós estamos também celebrando e louvando a Deus por tudo que Ele fez e foi, porque nos ajuda hoje também a fazer e a ser conforme a orientação do próprio Senhor. Muito bem, estamos aqui com mais ouvinte, vamos aqui com a ponta da linha com mais ouvinte participando aqui na programação. São Felipe FM, boa tarde. Boa tarde. Com quem está falando? Janaína do Morrinho. Tudo bom, Janaína? Tudo. Pronto, você quer falar com o padre? Quero. Pronto, tá dizendo desculpa, tá falando, vai falar que tá te ouvindo. Isso, padre. Deus te abençoe, Janaína. Desejo feliz aniversário pro meu tio Pedrinho aqui do Morrinho. Ela quer que o senhor, né, abençoe o tio dela, que tem a oportunidade no dia de hoje, né? Aí na comunidade do Morrinho, o Pedrinho. Ô Pedrinho, que Deus te abençoe, Ele te faça muito feliz. Saiba que celebrar um aniversário é ter a oportunidade de viver mais com a graça de Deus. Deus está te concedendo esta graça. Aproveita, viva com intensidade, viva com amor ao próximo e tenha certeza que fazendo isso serás abençoado sempre. Tá bom, Janaína? Tá. Obrigado pela participação, viu? De nada. Deus te abençoe, Janaína. Amém. Eu Continue também. participando, viu, ouvindo. Tá. Aí a Janaína lá do Morrinho, tem mais ouvinte da ponta da linha, tem mais um aqui, o telefone tá tocando aí, ó. Para não, viu? São Felipe FM, boa tarde.
Boa tarde. Quem está falando? Wagner do Riachão do Lázaro. Wagner, Riachão do Lázaro, padre. Tá todo mundo na escuta aí. Quer falar com o padre, Wagner? Quero. Ele está te escutando, vai falar com ele. Eu gostaria, assim, de pedir a ele para ele falar um pouco também aí sobre, assim, a carência de padre, né? Para que possa o jovem da nossa cidade de São Felipe e das comunidades, assim, despertar, né? Um pouquinho da sua religião e possa, né? Quem sabe aqui na nossa cidade está saindo vários padres. Muito bem, a pergunta é para o padre Walter. Muito bem, Wagner, Deus te abençoe. É realmente um ponto, uma situação que nós precisamos refletir bastante. Nós estamos vivendo o mês de agosto, para nós católicos é o mês das vocações. E nós temos tido vocações, a vocação familiar, a vocação catequética, religiosa, não tanto, mas estamos realmente com muita dificuldade no que diz respeito às vocações sacerdotais. A cada dia que passa a gente sente a dificuldade de fazer um trabalho como se deveria, de evangelização, de formação do nosso povo, justamente pelo fato de sermos tão poucos. Hoje nós temos 29 padres na Diocese de Amargosa, numa extensão enorme, aproximadamente 670 mil pessoas é a população da nossa Diocese, para 29 padres. Então veja que é muito grande. Aqui em São Felipe, por exemplo, temos 50 comunidades. Para um padre só atender, isso é impossível. Daí a necessidade de contarmos também com o apoio, a orientação e a disposição de todos os cristãos para que possamos realmente unir forças e fazer com que a evangelização aconteça. Jesus precisa ser conhecido, amado e seguido. Por isso eu também faço, Wagner, esse mesmo apelo que você está fazendo, eu faço às famílias. Vamos rezar e confiar a Deus também a vida dos filhos, para que, quem sabe, possam surgir mais homens que queiram assumir também essa condição de vida, se colocar a serviço na vida consagrada, para que contribua de uma forma melhor para o crescimento do reino de Deus. Muito bem, são pontualmente 12 horas 56 minutos 56. Estamos aqui na ponta da linha com o secretário municipal de Educação, doutor Pedro Júnior. Nos ouviu. Boa tarde, secretário. Boa tarde, secretário. Boa tarde, JC, amigos da São Felipe FM, de modo especial o padre Walter, que está aí ao vivo com vocês hoje, presenteando a comunidade de São Felipe com uma mensagem tão boa que eu estou acompanhando aqui também ao vivo a fala dele. Muito bem, secretário. Aproveitar a oportunidade que o padre está aqui, o senhor também está aqui participando conosco, né? Falar da importância que tem para a Secretaria de Educação, o NAP, né? Onde o padre também faz parte, secretário. JC, o NAP, na verdade, é um projeto pioneiro aqui na Bahia, porque é o Núcleo de Apoio Pedagógico. Eu agradeço muito ao padre, a Gilene, Camila, a Eliese, a Aline e também a minha querida Eliese, por estar assumindo assim encargos, estar trabalhando as políticas voltadas para o apoio pedagógico e para aqueles alunos também que estão em situação de vulnerabilidade dentro da escola, a orientação aos professores, os alunos portadores de necessidades especiais. Alguns municípios até têm centros de referência, tem sala de recursos, mas a proposta de NAP, tal qual instituída em São Felipe, ela é pioneira. Alguns colegas secretários têm tido simpatia com o projeto, têm encaminhado a eles através da Undime. O NAP vem a solidificar. Nós temos na rede, segundo o censo desse ano, 5% dos alunos que são portadores de algum tipo de necessidades especiais. O NAP tem acompanhado esses alunos, tem emitido relatórios constantes, tem dado apoio pedagógico. A gente tem muito a agradecer o papel que o NAP desempenha no município. Claro, a gente ainda não tem estrutura que seria adequada para o desempenho das atividades NAP. Infelizmente, os nossos recursos ainda não são muitos. A gente não tem tido ainda o apoio do governo federal na disponibilização da sala de recursos que nós requeremos, nós requisitamos, mas ao que pese a pouca estrutura de funcionamento, os profissionais que trabalham no NAP têm dado um show. E o padre, alavancando pela presença dele aí, sabe da importância que isso representa para a rede municipal de ensino, que hoje conta com mais de 5 mil alunos. Muito bem, o padre daqui participando conosco. Eu ia falar da importância, como é que ele tem visto, né? Essa necessidade do NAP hoje em si, dentro das escolas, onde esse grupo, né, passa a acompanhar de perto, né, a carência não só dos alunos, mas também de toda a sua família. Boa tarde, secretário. Boa tarde, padre. Como é que está o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, saudade. Eu quero aproveitar para parabenizar o nosso secretário de Educação
pelo brilhante trabalho que tem feito em nossa comunidade, tem sido realmente uma referência à dedicação, o zelo, está realmente trabalhando uma educação de qualidade. A preocupação, tenho sentido isso e visto a partir dos testemunhos, a gratuidade de muita gente em relação a esse trabalho sendo feito. Agradecer também pelo Obrigado. NAP. Secretário, o NAP tem sido realmente uma coisa muito boa. E o senhor fala de que alguns secretários têm já buscado orientação. E eu também quero lhe dizer que eu também tenho ouvido já de outros municípios, pessoas que nos procuram para querer saber como é que funciona o NAP. Porque quando eu vou celebrar em uma outra paróquia, eu faço questão de divulgar um pouco esse trabalho. E, sobretudo, quando há prefeitos e secretários nas celebrações, porque eu sinto que a responsabilidade, o compromisso com as crianças, sobretudo com aqueles que têm necessidades especiais, tem sido muito bem trabalhado aqui na nossa comunidade pelo grupo do NAP, também pelo NAP, né? Já que os professores, diretores também têm dado essa abertura, essa possibilidade de caminharmos de uma forma tranquila. Então eu tenho falado também isso em outros municípios e já tenho ouvido, ou melhor, alguns me perguntando como é que funciona isso, como é que isso pode acontecer na comunidade deles, porque realmente é um bem muito grande para a nossa comunidade, para as nossas escolas e alunos. Muito Mas bem. isso só elogios ao trabalho que o senhor desenvolve, que o NAP desenvolve, e dizer que quando a comunidade se torna parceira das ações e que orientadores sociais, como aqueles que trabalham no NAP, se dispõem a ajudar e auxiliar no processo educacional, as coisas funcionam. A gente sabe hoje que a escola tem assumido uma dualidade, educar e ensinar. À medida que a escola tem assumido também a função de educar, as coisas têm se complicado, porque nós, educadores, precisamos da orientação, e o NAP surge nessa direção também, de nos orientar, nos portarmos diante das diversidades e de situações que acontecem no dia a dia das escolas e que sem orientação fica difícil seguir. Hoje a gente tem problemas vinculados à segurança pública, alunos que passam por traumas domésticos, alunos que passam por violências domésticas, alunos que estão em famílias desestruturadas, alunos que têm déficit de atenção, déficit de aprendizagem, que a escola ainda não está preparada para lidar com vários tipos de alunos em diversidade, num universo heterogêneo dentro da sala de aula, e o NAP surge como essa proposta. Eu quero aproveitar, assim, em nome do padre, agradecer a todos os profissionais que trabalham no NAP, que têm auxiliado aqueles professores na militância diária, num processo de diminuição do distanciamento entre alunos que possuem índice de aprendizagem em divergência, né? Não homogêneo. Ô secretário, e além também disso tudo que o senhor pontua, eu vejo também que o NAP tem sido algo importante na vida das famílias. As escolas têm nos solicitado muito para fazermos palestra e mostrar que realmente os pais devem ter um papel importante, uma presença maior na vida dos filhos. E o NAP tem ido visitar famílias, está em contato direto com pais, mães, e a gente pode concluir dizendo que uma das maiores dificuldades hoje com a educação está justamente na família. Os pais às vezes estão entregando a responsabilidade para a escola, que não é o papel. Infelizmente a escola ainda não dispõe, nenhuma escola vai dispor nunca de meios para substituir pai e mãe. Eles têm que assumir, e aí o NAP tem sido também esse apoio para despertar nos pais qual é o seu papel dentro desse sistema de educação e formação dos filhos. Padre, eu vou dar uma notícia boa para o senhor hoje. Nós estamos aqui em reunião, participamos agora de uma videoconferência com o diretor nacional de currículos, professor Ítalo Dutra, e nessa discussão a gente estava vendo como é que vai ficar o currículo, né? A base comum curricular do país, e algumas vertentes que é defendida pela Igreja Católica tem sido assimilada hoje nos currículos de todas as redes municipais. Nós voltaremos, aquele diálogo que a rede fez, que a Igreja Católica fez com as redes de ensino, com relação ao ensino, né, propriamente dito, e alguns temas que deveriam voltar a fazer parte da base curricular, como as questões voltadas para a moral, para a religião, para as questões do diálogo comum voltadas para a vida, agora vão fazer parte de uma base curricular comum de todos os municípios brasileiros, e que já é um avanço, é uma conquista que a Igreja Católica teve recentemente a partir da participação maior nas discussões da base nacional. Eu quero que o senhor leve isso à comunidade católica, né, e dizer que já os governos, de um modo geral, estadual, federal e municipal, vão estar se adequando agora nos próximos 12 meses na base curricular para absorver
as ideias de vida, de moral, de religião, fazendo parte de conteúdos transversais a serem discutidos também na escola, o que é um avanço, sem citar que, sem tirar de características que nós vivemos num país laico, um país que se respeita todas as religiões, mas a formação do cidadão vai voltar a fazer parte da base curricular nacional, e os municípios têm até em junho do ano que vem para fazer essa adequação de conteúdo curricular. Então é uma conquista da Igreja Católica em seu nome, e referenciando o papel que a Igreja Católica tem no nosso município e no país. Eu queria levar de primeira mão para o senhor essa notícia que saiu hoje no Diário Oficial da União. Graças a Deus. Graças a Deus por essa notícia. Eu vejo que é um trabalho que se deve fazer, porque quando se fala de religião e desses valores, é algo que envolve toda a comunidade, independente da religião que a pessoa frequenta, da fé que professa, porque são os valores, formação de caráter, de personalidade, isso envolve todas as religiões, e na escola, se a gente tem a oportunidade de falar e trabalhar isso, com certeza é um avanço muito grande e vai favorecer muito a formação dos nossos jovens. É isso aí, tá. E aproveitar agora também, já que eu estou assumindo também a pasta de secretário de administração, quero tranquilizar a Igreja Católica. Dentro em breve nós estaremos libertando o Felipe e Tiago. A gente vai estar retirando os tapumes, as obras da praça já estão em ritmo avançado, as chuvas nos ajudaram. E dentro em breve já estamos fazendo, padre, já o passeio, começamos a iniciar agora o passeio da igreja, substituição de alguns bloquetes. E dentro em breve, num curto espaço de tempo, a gente vai estar tirando os tapumes. As obras continuarão até o final do ano, mas vai favorecer que a igreja possa realizar suas atividades normalmente, que os fiéis tenham tranquilidade para frequentar a Praça da Matriz. Eu só peço à comunidade que oriente as pessoas a não jogar bola, porque acaba danificando as coisas do jardim, não ficar transitando de bicicleta dentro da praça, porque tem crianças andando, isso tem sido uma reivindicação da comunidade. É um papel de orientação, mas a praça vai ser novamente devolvida à igreja e à comunidade de São Felipe. Vai continuar em obras até o final do ano, mas pelo menos os tapumes vão ser liberados já nas próximas semanas. Ainda falando desse assunto com relação à questão da igreja, o secretário e também ao padre aqui, né? Ouvimos durante essa semana alguns questionamentos com relação à questão do estacionamento, o pessoal fazendo estacionamento ali em frente à igreja, e algumas pessoas estavam questionando, né? O que é que se pode ser feito para realmente inibir essas ações aí, de poder estacionar veículo ali em cima em frente à igreja, naquela área que está ali sendo reformada. Na verdade, JC, a gente já tomou algumas medidas, né, de orientação. O secretário de Segurança de Serviços Públicos, Gileno, já botou até uns cavaletes na frente, mas eu acho que tudo parte da orientação. Uma medida radical, eu acho que não é com lei, não é com placa, não é com decreto que a gente muda a realidade. São documentos que mudam a sociedade. E que mudam a sociedade são exemplos. E à medida que vão fazendo trabalho de orientação, as coisas vão se ajustando. A gente não pode ser radical em nenhum tipo de decisão, nenhum tipo de normatização. Eu acho que a orientação, como o padre sempre pontua, é sempre o melhor caminho. Orientando, aconselhando, botando uma pessoa da prefeitura para poder estar sempre lá dizendo, não é por aqui, não deveria estacionar aqui, botando um cavalete. Com o tempo a pessoa vai tendo o pertencimento da obra, entendendo que a obra não pertence a prefeito, não pertence a secretário, pertence ao povo. E é o povo que tem que cuidar das obras. Falando desse encontro que está acontecendo em Santo Antônio de Jesus, que o senhor já adiantou alguns assuntos, né? De que realmente se trata esse encontro aí, secretário? Nós estamos discutindo justamente isso que eu falei, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, e também nós estamos discutindo o ordenamento da rede para o ano que vem, qual vai ser a competência do município, qual vai ser a competência do Estado na formalização do ensino fundamental. A gente tem algumas parcerias com o Estado, no anexo de Vila Caraíbe. Aos poucos, a rede está sendo transferida para o município, né? O ensino fundamental do 6º ao 9º ano que existia no João do Val, gradativamente está sendo transferido para o município. Então a gente está fazendo essa discussão. O transporte escolar, clamando dinheiro, todo mundo com um prato de queijo na mão, pedindo recurso, e ninguém tem recurso, a gente está em período de crise econômica mesmo. Mas nós estamos tratando assim, um diálogo maduro, dividindo os problemas e tentando encontrar soluções comuns. Eu quero, JC, agradecer o espaço que a rádio sempre destina a gente, dizer que é um prazer estar falando com você. Mais uma vez, exteriorizar o meu agradecimento ao padre. Eu sou fã do senhor. Então, o que o senhor precisar, enquanto secretário de Educação, enquanto secretário de Administração e também enquanto cidadão, o senhor pode contar comigo. Eu sou um verdadeiro admirador do papel social que o senhor representa no município. O senhor poderia estar escondido
através de um púlpito ou apenas dando sermão no final de semana, mas não, o senhor dia a dia está feito trabalho de bastante relevância para a nossa comunidade, de orientação, de protagonismo social. E quando a igreja se aproxima do povo, o povo se alegra. Quando a igreja se distancia do povo, o povo geme. E eu quero agradecer ao senhor por estar favorecendo essa aproximação da igreja da nossa comunidade. Já se nota pelo texto dos homens, pelos eventos religiosos, pela atuação do NAP, pela forma como o senhor dirige com as autoridades, pelo modo respeitoso com que o senhor trata a todos, e dizer, o senhor tem um admirador nato, que sou eu, e um reconhecedor do papel que o senhor representa no nosso município. Onde eu vou, eu digo que em São Felipe, graças a Deus, a Igreja Católica, ela é uma igreja resolutiva, uma igreja parceira, uma igreja que não faz partidarismo, mas uma igreja que direciona para o bem-estar do seu povo e e das suas ovelhas. Então eu quero parabenizar o senhor, desejar tudo de bom e pedir ao senhor que continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você desempenha no nosso município. JC, você é um formador de opinião por excelência. Eu acho que aquilo que a gente noticia é aquilo que realmente faz a conscientização da população, para que ela julgue o que é certo, o que é errado, faça seu juízo de valor sobre cada ponto, sobre cada atitude. E dizer que o papel social que a rádio, que você desempenha, prestando informação e fazendo que a população medite no que deve ser aplicado cada recurso público, ou até mesmo informações sobre assuntos da própria vida particular das famílias, tem se tornado relevante no nosso município. O papel que vocês representam é um papel de destaque em nossa sociedade. Então, meus parabéns também, dizer que nós estamos à disposição, não só nesses momentos em que a gente entra assim ao vivo, mas qualquer momento que se requisitar, a gente está disposto a atender a convocação de quem pode, de quem manda, e a gente obedece. Não chega tanto assim não, viu, secretário? Vamos estar lhe convidando aí em breve para a gente estar falando aqui também sobre as ações da administração, viu, secretário? A gente sempre está falando sobre a educação, né? Mas agora também sobre já que o senhor está acumulando as duas partes, né? Falando um pouquinho das ações também da administração aqui no nosso município. Tá bom. Forte abraço para vocês, tudo de bom. Boa entrevista, padre. O senhor conta com o meu respeito. Secretário, Deus te abençoe. O senhor tem sido uma pessoa também realmente parceira da nossa comunidade, graças a Deus. E só tenho que agradecer e louvar a Deus pela tua presença entre nós, a abertura, a disposição. Até então, o que nós precisamos, a gente encontrou a abertura de coração para isso. Que Deus continue te abençoando. Sabe que a missão é difícil, mas com Deus a gente supera tudo. Tá bom, padre. Forte abraço. Outro. Tchau. Muito bem, são 13h11. Acabamos de falar aqui com o secretário municipal de Educação e também de administração da nossa programação, né? O padre, se eu estou aqui com fome, eu tenho que adiantar meus lados. Então, o padre, com relação a, só para a gente finalizar aqui, né? A programação das festas de São Roque, vamos ter aí no próximo domingo, né? Comunidade do Ferreira. Ótimo. Então a gente quer lembrar também logo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a missa de encerramento da Semana da Família. Já que esse período de até agora, estávamos celebrando nas comunidades a Semana da Família, a Semana Nacional da Família. No próximo domingo, teremos às 9 horas da manhã a missa de encerramento da Semana da Família, a qual convidamos todos para que possam participar, aos pais, aos filhos. Será um momento muito bonito da nossa comunidade. À tarde teremos festa de São Roque. Teremos às 3 horas da tarde, na comunidade do Chaves, a festa de São Roque. Às 5 horas da tarde, também festa de São Roque, na comunidade do Ferreira. E à noite, às 19 horas, é a nossa missa aqui na Igreja Matriz, e a gente espera contar com a presença de todos. Mas também, JC, eu quero mais uma vez convidar todos para que hoje à noite, 18 horas, nós vamos ter o nosso momento de adoração. Eu vou estar animando este momento. E logo após, 19 horas, teremos a nossa formação sobre espiritualidade com Dom Giovanni. É um bispo que vem da Diocese de Estância, em Sergipe, e vai estar conosco, um momento muito bom, que a gente espera contar com a presença de todos. Quem puder chegar às 18 horas, ótimo, porque pelo menos já vai entrar nessa dinâmica com a adoração do Santíssimo. Muito bem, são 13h13, 13h13. Vamos aqui para um pequeno intervalo para o apoio cultural. É rapidinho, daqui a pouquinho botamos aqui, dando continuidade à nossa programação com o programa JC Comunicando.